Bom, gente, então, vamos dar uma olhada aí na nossa frente B, tá legal? Vamos falar um pouquinho aí sobre o início do nosso tema de mecânica dos fluidos. Para quem quiser acompanhar, calma aí, espera essa parte de cima sumir. Quem vai acompanhar pelo material aí, eu vou falar a página para vocês, tá bom? Só um minutinho. Eita, pronto. Bom, ó, para quem for acompanhar aí pela apostila, pelo material, a aula tá aqui, tá na página 23 da apostila de vocês, tá? Ah, a sequência didática aí da aula, ela começa falando sobre densidade e massa específica, né? Densidade absoluta e massa específica. Fala sobre densidade relativa, uma comparação das densidades absolutas e relativas, tá bom? Então, de boa. O peso está diretamente associado à densidade, a gente vai falar também um pouquinho. Vamos falar de pressão, o que é pressão, né? Uma grandeza física determinada aí, por outras duas grandezas físicas. Vamos falar das unidades, vamos falar da pressão atmosférica e a gente para por aqui, tá bom? A parte do comportamento estático dos fluidos, do equilíbrio dos fluidos, que entre o teorema de Stefan, Pascal, né, aqui ó, princípio de Pascal, aí vem as aplicações que é a prensa hidráulica, tubos conectados aqui, ó, tá? A gente vai ver na sexta-feira, tá bom? Na verdade, eu acho que sexta vocês têm PG. Se vocês tiverem PG na segunda-feira, a gente dá sequência teórica nisso aqui, tá? Para depois, na quarta, falarmos de princípio de Arquimedes, né? Falar do empuxo. E aí a gente mata essa aula aqui, tá? Então, essa aula vai ser dividida em três partes teóricas, ok? Porque ela é bem extensa, tem muita coisa e é um tema muito importante para quem for prestar Enem e FUVEST, não, desculpa, e Unesp, tá? O Enem e a Unesp cobram muito. Isso aqui, não que a FUVEST e a Unicamp não cobrem, mas cobram talvez menos do que Enem e Unesp, ok? Então vamos começar. Vamos falar sobre o que é densidade e o que é massa específica, que muitas vezes a gente trata como a mesma coisa dentro de uma questão, porém, se aparecer uma questão conceitual falando disso, e você não souber diferenciar as duas coisas, vai ficar complicado, tá bom? Então, eu coloquei aqui dois desenhos em exemplo, falando sobre densidade e massa específica. Eu acho que esses dois exemplos eles vão exemplificar, mostrar, deixar bem claro que qual é a diferença das duas. Galera, tá travando para mais alguém? Então é minha internet, tá? Eu tô subindo os vídeos no outro PC. Pode ser isso, talvez. Tá bom? Bom, tá travando para todo mundo. Eu acho que é a minha internet, talvez. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá travando só a imagem ou o áudio também? Sem problema, essa parte eu corto na edição depois. O áudio tá travando? Bom, então vocês me ajudaram agora. Eu já sei que eu não posso dar aula e subir vídeos ao mesmo tempo. Minha internet não segura isso. Bom, o que a gente vai fazer então? Eu vou continuar. Se continuar travando, vocês me avisam, a gente dá um pause. Eu desço, paro o upload e a gente dá sequência. Tá bom? Pode ser? Beleza? Então tá bom. Então, densidade e massa específica. Bom, dentro da física, a gente tem como maior conhecimento, que a gente estuda até na química bastante, a ideia de densidade, tá? A ideia de massa específica, ela é muito parecida, a forma de calcular é muito parecido, mas conceitualmente não é a mesma coisa, tá bom? Vocês lembram como calcula a densidade? Vou colocar aqui no cantinho. Alguém pode me falar como calcula a densidade? Massa sobre volume. Muito bom. É a massa do corpo dividido pelo seu volume. Vamos deixar isso aqui em destaque.
Vamos deixar isso aqui em destaque, porque a gente vai relacionar essas coisas quando a gente for falar desses dois caras, tá? Então, vamos supor que eu coloque um objeto dentro de um recipiente contendo água e esse objeto ele comece a afundar, ok? O afundar, gente, tem a ver com a densidade desse objeto, né? Quando eu misturo dois elementos, dois corpos, seja água e madeira, água e plástico, água e chumbo, água e óleo, líquido ou sólido, tanto faz, você sempre vai ter uma relação de que um vai ficar embaixo, o outro vai ficar em cima. Muitas vezes, você tem uma mistura das duas coisas, vocês veem isso lá em química, né? Aqui para a física, vamos sempre misturar o líquido com o sólido, ok? Então sempre vai ser perceptível essa relação de subida e descida. Tá travando? Tá. Então beleza, vamos fazer o seguinte. Segura 2 minutos, eu vou descer, vou parar os downloads e a gente já volta, tá bom? Segura 2 minutos, eu vou continuar gravando, para eu editar depois. Pessoal, estão me vendo? Tá travando? Era isso mesmo, então. Como que a gente vai fazer agora, então? Eu vou fazer cara de paisagem, tá? Para eu conseguir dar o corte na edição, beleza? E eu vou começar a falar de novo sobre densidade, beleza? Então, cara de paisagem. Pessoal, densidade, vamos lá. A densidade que a gente estuda, tanto na física quanto na química, pressupõe misturas, né? Por quê? A gente sempre vai comparar os corpos, beleza? Comparar os corpos para a física vai ser uma comparação, tá? Da inserção de um sólido dentro de um líquido, beleza? E a relação de subida e descida vai ser explicada através da densidade do corpo. Vocês aí lembram que densidade é massa sobre volume. Então, relacionando a massa com o volume do próprio corpo, a gente consegue saber se aquele corpo será mais denso ou menos denso do que outro corpo, tá? Só que a sacada conceitual da nossa análise está aqui, ó. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você pensa no volume de um corpo, vocês conseguem definir com propriedade o que é o volume de um corpo? Alguém consegue definir para mim o que é volume? Tô no aguardo, pessoal. Ana, não consigo. Ok. Mais alguém? Alguém quer tentar? Não, área é outra coisa, né? A área pressupõe o espaço que uma figura, um objeto ocupa bidimensionalmente, né? Quando falo em volume, eu penso em litros. Legal, você pensa na unidade de medida, isso já ajuda, tá? Quero que vocês pensem em volume como um espaço ocupado por um corpo tridimensionalmente, ok? A região do espaço em que eu analiso um corpo, por exemplo, o mouse aqui, ó. Ele é um corpo maciço. Vocês veem ele tridimensionalmente. Então, quando eu coloco ele aqui, ele ocupa o espaço que o ar estava ocupando tridimensionalmente. Então, ele tem em sua composição, em seu arranjo molecular, a ocupação de um espaço 3D, tridimensional, ok? Isso é o volume de um corpo. Agora, se você imaginar isso aqui como um objeto maciço,
Você olhando fala, pô, ele é completamente preenchido. Porém, vocês sabem que arranjos químicos moleculares, seja piramidal, aquela forma de paralelepípedo, sabe, que vocês estudam, trigonal, né, também tem. Esses arranjos, eles pressupõem espaços vazios ainda entre as moléculas. Portanto, os corpos, mesmo que eles sejam sólidos, eles possuem poros, ok? Eles são porosos. A gente percebe isso muito claramente quando a gente compara, sei lá, um mouse com uma esponja, né? A esponja você sabe, é que você está vendo os poros. Isso não significa que um corpo assim não seja poroso, tudo bem? Só uma curiosidade, para a extração de petróleo em bacia sedimentar, dentro de sei lá, quilômetros de uma rocha, a rocha, vocês pensam automaticamente que é algo maciço. Só que a extração do petróleo pressupõe furos nessa rocha em que são injetados ar ou até alguns outros líquidos, como até a própria água. E aí a ideia é que a pressão no outro furo faça com que o petróleo saia. Você meio que enxuga essa rocha. Beleza? Então, os poros, eles estão presentes. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de densidade e massa específica, porque o volume do corpo, ele pode ser considerado de duas formas. O volume ocupado pelos espaços vazios mais as moléculas, a parte física, a parte material, ou só a parte material. Tudo bem? Então, o volume do corpo pode ser analisado de dois jeitos. Entenderam essa diferença de um volume total, considerando espaço vazio, e de um volume só da matéria, só do espaço material? Sim ou não? Sim? Deixa eu ver se aqui na apostila de vocês tem esse exemplo visual. Eu acho que não vai ter. Não vai ter, tá bom? Então eu vou exemplificar para vocês. Ó, se vocês pensarem num barco, pensa num barco, certo? Pensa num barco aqui a vela. Pode ser um barco a vela. Se você quiser pensar num navio, pode pensar também. Esse barco, ele não pode afundar, certo? Se você pensar num navio, essa parte do navio toda é feita de metal. E o metal, ele é mais denso do que a água, mesmo a água com sal. Portanto, o navio ele deveria afundar, porque ele é mais denso do que a água. Agora, por que que ele não afunda? Porque aqui embaixo, o casco do navio, ele é inteiramente vazio. Ele é completo do quê? De ar. E o ar a gente sabe que é menos denso do que a água. E aí o navio não afunda. Então você pode considerar o volume de um navio de duas formas. O volume apenas da carcaça dele, da parte metálica, da parte de matéria que compõe esse corpo, e o volume inteiro. O volume considerando a quantidade de ar que são espaços vazios. Tudo bem? Então tá aí um exemplo do nosso, não do cotidiano, né, que você não vê um navio todo dia, mas de uma aplicação direta que você pode ter em relação ao tipo de volume. Então, esse cálculo de densidade, tecnicamente, ele pode ser usado também para massa específica. Densidade você chama de D e massa específica você chama de μ. A diferença tá aqui, ó. A massa do corpo é só a quantidade de matéria. Agora, o volume do corpo vai ser ou espaços vazios em matéria ou só matéria. Se você considerar só matéria, você está falando da massa específica. Se você está falando do volume considerando matéria mais espaço vazio, você está falando da densidade. Então, matéria mais vazios. Por isso que aqui eu fiz o desenho diferente, ó. Por isso que aqui eu coloquei isso como uma coisa única, e isso daqui mostrando para vocês que as bolinhas podem ser só a matéria, e o que está em branco, dentro do corpo, espaços vazios. Se eu quisesse calcular a massa específica desse corpo, eu tenho que levar em consideração só o volume ocupado pelas bolinhas, não o volume inteiro. Aqui não. Na densidade eu usaria o volume como um todo.
mas a forma de calcular massa sobre volume é a mesma, o que muda é o conceito de volume aí. Tudo bem, gente? Sim? Vocês podem ver aqui, você tem essa relação, tá? Ó, tem um desenho assim e assim. E aí você consegue analisar nessa forma, tá? Aqui você tem, ele fala, né? O valor da densidade de um corpo pode sofrer variações, ao passo que o valor da massa específica é sempre constante, né? Por que o valor da massa específica é sempre constante? Porque a quantidade de matéria de um corpo nunca muda, mas a quantidade de espaço vazio pode mudar se injetar ar nele, por exemplo. Beleza? Tudo bem mesmo, gente? Tá claro isso? Porque na apostila ele coloca MS? Ah, deve ser uma nomenclatura aqui, né? Deve ser a parte sólida, MS de sólido. Deve ser algo desse tipo. Tem que dar uma lida aqui, tá? Mas quando você fala MS, você fala massa sólida, você está falando só da parte de matéria, tá? E VS, volume do sólido, volume da matéria. Tudo bem? Oi, Nathalie? Tinha me chamado? Pode falar. Aqui você. Não, a massa específica pressupõe o cálculo de massa por volume com o volume apenas da carcaça, tá vendo? Da parte material. Aqui você consideraria essa concavidade vazia. Então você leva em consideração espaço vazio, portanto, aqui leva em consideração volume, matéria mais espaço vazio. Logo, aqui você está calculando a densidade, aqui a massa específica. Veja que aqui só tem o contorno, né? Da carcaça. Aqui está considerando esse espaço vazio aqui, ó. A concavidade, né? Cavidade do elemento, do objeto a ser analisado. Tudo bem, gente? Sim? Beleza. Bom, então deixa eu apagar isso aqui. Posso apagar, galera? Já deram uma olhadinha já? Beleza, então vamos lá. Bom, o próximo conceito que vocês devem saber para o estudo de mecânica dos fluidos é o conceito de densidade relativa, tá bom? A densidade relativa, ela nada mais é do que uma comparação de densidades, beleza? Então, quando você estuda densidade relativa, você vai analisar, você vai comparar, na verdade, as densidades de duas substâncias. Então, vamos supor que eu pegue um copo e eu coloque água e depois óleo. O sistema vai ficar bifásico, né? Então, você vai conseguir visualizar os dois elementos que estão ali, tanto a água quanto o óleo. Dito isso, se eu perguntar para vocês assim, qual que é a densidade relativa dessa mistura? O que você pode pensar? Pode pensar, pô, eu tenho dois elementos, certo? Eu sei muito bem, se eu tiver o volume e a massa de água que eu coloquei, calcular a densidade da água. E calcular depois a densidade do óleo. Sabendo essas duas densidades, e eu pedindo a densidade da mistura, você pode pensar no cálculo de densidade relativa. Então, a densidade relativa, ela, no meu exemplo, no caso, se eu quero saber a densidade relativa água-óleo, vai ser a densidade relativa da água, ou, desculpem, a densidade absoluta da água, a densidade absoluta do óleo. Essa divisão, galera, sempre que você coloca uma divisão das duas coisas, de duas grandezas, você está vendo quantas vezes uma é maior do que a outra, tá? Vamos supor que isso daqui dê 1,5, certo? Você tem lá o valor de densidade da água, densidade do óleo, calculou essa divisão comparando água a óleo, deu 1,5. É adimensional, né, galera? Porque a densidade aqui, você não vai ter as unidades de medida porque elas vão cortar. Então, adimensional, deu 1,5. O que isso significa? Bom, você sabe que quando você tem o valor 1, você tem 100% daquele valor, certo? Quando você tem 1,5, você tem 150% daquele valor, certo?
O que significa a densidade da água sobre a densidade do óleo ser 1,5? Alguém consegue me explicar de acordo com isso aqui, ó? Alguém, galera? Não? Vamos fazer com dinheiro para ficar mais fácil? Vamos fazer com dinheiro, presta atenção. Ó, hoje você tem 10 reais. Amanhã você vai ter 20 reais. Quanto foi o seu ganho em porcentagem? Você ganhou quantos por cento de um dia para o outro? 100%. Como você fez essa conta? 20 dividido por 10. Certo? Isso aqui dá quanto? Isso dá 2. Então no final você tem 200%. Isso significa que você ganhou 100%. Concordam? Sim ou não? Sim? Beleza. Agora, compara. Densidade da água sobre densidade do óleo. Deu 150%. Quantas vezes a densidade da água é maior que a do óleo? 50 vezes. Muito bom. Então a densidade relativa ser 1,5 significa que a densidade da água é 50% maior do que a densidade do óleo. Seria o exemplo que eu dei. Foi? Então, relativizar alguma coisa é comparar as duas coisas. E a comparação pode ser expressa em forma de porcentagem. É o jeito mais fácil, eu acho, da gente poder analisar. Ok? Portanto, você pode pensar na densidade relativa nesse formato. Claro que você não pode deixar de ler aqui. Certo? Então, leiam aqui o material para que não sobre dúvidas. Ok? Sim? Então, posso apagar essa parte aqui? Vou apagar, hein? Já foi. Bom, agora que vocês têm bem claro densidade, massa específica, densidade relativa, vamos focar propriamente na densidade, porque as questões que vão trabalhar dentro da mecânica dos fluidos vão relacionar densidade, tá? Pode falar, Ana. Deixa eu tirar sua dúvida, senão a gente perde o raciocínio. No caso do meu exemplo, a água, a densidade da água é maior que a do óleo, no caso do meu exemplo. Porque o valor deu maior do que 1, a divisão. Se o valor tivesse dado menor do que 1, 0 ponto alguma coisa, significaria que o valor de baixo é maior que o de cima, matematicamente, então o óleo é maior que a água. Beleza? Bom, então voltando. As questões elas vão tratar mais com densidade. Por que é bom você saber a diferença de densidade e massa específica? Pode aparecer aí uma questão teórica, uma questão conceitual sobre a diferença das duas grandezas físicas. Então a gente vai trabalhar agora a aplicabilidade disso. E a aplicabilidade dentro da mecânica dos fluidos é dentro da densidade. Beleza? As questões elas normalmente vão trazer densidade e massa específica como a mesma coisa. Tudo bem? Murilão perguntou alguma coisa aqui, não consegui ler. Em porcentagem ou relativo? Como assim, Murilo? Não entendi. O valor, a porcentagem é uma forma de você explicar essa relativização entre as duas densidades dos dois elementos. É uma forma de você expressar quantas vezes um é maior que o outro. Ou quantas vezes um é menor do que o outro. Não precisa ser em porcentagem. Lembra que eu coloquei um sobre o outro, coloquei como 1,5? Pode ser só o valor, tá? A porcentagem é um outro jeito de você explicar isso, ok? Tá? Se eu não me engano, no material de vocês aqui, ele dá um exemplo
Não, ele não dá exemplo. Ah, não, dá sim, aqui, ó. Densidade relativa de 1,38, tá bom? Não, ácido sulfúrico de 1,38, não, ele não dá exemplo, né? Mas pode ser das duas formas, tá bom, Murilo? Ou você relativiza em porcentagem ou em valor absoluto. Bom, então, dando sequência aqui, vamos trabalhar dentro propriamente da densidade, tá? Então eu quero bater numa tecla aqui com vocês que eu acho importante, que eu acho que vocês ainda têm uma defasagem muito grande, que são as unidades de medida. Principalmente quando a gente fala de unidade de medida de volume. Volume, que é cúbico, tá? Cúbico, que vocês ainda se perdem para converter essas coisas. Beleza? Então eu vou passar as unidades comuns, as unidades que aparecem nos exercícios, ok? Bom, eu acho que a unidade mais famosa que a gente tem, e é a unidade do SI, é o metro, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, vou fazer um cubo, vou tentar fazer de forma rápida, vai ser difícil, mas eu vou tentar fazer de forma rápida o nosso cubo. Nossa, tá lindo que nem você. O que ela. Ah, me zoou, né? Ah, Ana, pelo amor de Deus, hein? Passa ano, é EAD, é pandemia, e mesmo assim você continua me zoando. Não vou falar nada, viu? Porcaria. É importante que vocês tenham essa noção que eu vou passar aqui, porque ela vai dar uma base muito boa caso vocês não lembrem das conversões, tá bom? O que tá falando aqui? Você podia usar. Não, mas o quadrado ele é. Ah, é verdade, tem um quadrado aqui não é preenchido. É verdade. Boa dica, viu, Ana? Obrigado. Vou usar. Bom, vamos lá. Unidade de medida de volume. Ah, foi a Nunes. Obrigado, Nunes, então. Unidade de medida de volume, galera. No sistema internacional, a gente chama de metro cúbico. Beleza? Por que a gente chama de metro cúbico? Vamos supor que cada lado tenha um metro, certo? Que é um cubo. Então os lados são iguais. Beleza? Se cada lado tiver um metro, eu falar assim, pô, calcula esse volume. O que você faz? Um vezes um vezes um. Lado vezes lado vezes lado. Isso vai dar um e a unidade de medida multiplica junto. Metro vezes metro é metro cúbico, certo? Metro a terceira. Aí se eu falar assim, um metro cúbico são quantos centímetros cúbicos? E aí às vezes vocês podem se perder. Porque você vai precisar fazer essas conversões nas questões. Então presta atenção. Escrever isso aqui, ó, escrever um metro aqui é a mesma coisa, mesma coisa que escrever, eu vou fazer até de outra cor. Um metro não são 100 centímetros? Ó, um metro de cada lado significa que eu tenho 100 centímetros de cada lado. Então o que eu estou fazendo? Eu estou convertendo cada lado aqui para você não se perder. Portanto, se eu falar agora, calcula o volume em centímetro cúbico. Você vai fazer 100 vezes 100 vezes 100. Então você vai fazer 1 vezes 10 elevado a quanto? Ó, quantos zeros tem aqui? Ó? 2, 4, 6 zeros. 1 vezes 10 elevado a sexta, nesse caso, leva a unidade também. Ó. Pronto, você já tem a base de conversão metro cúbico, centímetro cúbico. 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos, certo? Se você lembrar do cubo e converter cada lado, fazer rapidinho, você não erra, beleza? Então, primeiro, essa relação ela deve ser lembrada sempre, beleza? 1 metro cúbico é 10 a sexta centímetros cúbicos, ok? Agora, para litros. Litros não é uma unidade que você consegue converter.
Concorda? Você não consegue pensar 1 metro são quantos litros? Não tem como, porque litro não é unidade de comprimento. Então, a unidade de volume litros vai ser uma conversão direta. Como assim uma conversão direta? Presta atenção. Imagina que você está com esse cubo do seu lado como uma caixa, ok? E aí a sua mãe vai vir e vai começar a encher de água essa caixa. Agora imagina que cada lado do cubo tem 1 metro de tamanho. Imagina 1 metro de tamanho, certo? Você concorda que 1 litro vai ser pouco para você encher uma caixa com 1 metro de lado, de comprimento, de altura? É pouco. Então o que você vai fazer? Você vai imaginar o litro como a água que está preenchendo essa caixa com 1 metro de comprimento, altura e largura. Tudo bem? E aí você vai pensar, pô, quantos litros seriam plausíveis para eu encher 1 metro cúbico de volume, certo? E aí você tem que lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1 vezes 10 a terceira litros, 1.000 litros, certo? Uma relação direta. E aí o que você vai fazer? 1 metro cúbico são 1.000 litros? Bom, então eu sei que 1.000 litros é 1 milhão de centímetros cúbicos. Porque 1 milhão de centímetros cúbicos é 1 metro cúbico. Pronto, você tem todas as diretrizes para montar as regrinhas de 3 e converter metro cúbico para litro, litro para metro cúbico para centímetro cúbico para metro cúbico, ou litro para centímetro cúbico direto, certo? Você pode falar que 1.000 litros é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. O que eu quiser converter, tá para X. Beleza, gente? Essas unidades de medida, importantíssimo, de volume. Tudo bem? Beleza? Usem essas relações. Agora, para nossa querida densidade. Bom, no sistema internacional primeiro, vai. Massa por volume. Massa é dada em quilogramas. Então, quilogramas. Volume, no sistema internacional, metros cúbicos. Então, quilograma por metro cúbico é a unidade de medida de densidade no SI, certo? No SI. Usualmente, você pode encontrar essa unidade de medida, vamos lá, massa na forma usual, gramas, volume na forma usual, centímetro cúbico ou litro, tá? Como aqui eu coloquei metro, aqui eu vou colocar centímetro, tá bom? Então, usual, você pode usar grama por centímetro cúbico, depende da questão. Normalmente as questões vêm em gramas por centímetro cúbico, normalmente, tá bom? Mas pode também estar em quilograma por litro, quilograma por centímetro cúbico, grama litro, e aí você vai ter que trabalhar com essas unidades aí. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Beleza. Então, por hoje a gente fica por aqui, galera. Já deu 12h20, né? Então, deixa eu só checar. Vou parar de compartilhar a tela e gravar, tá bom, galera? Na próxima aula a gente fala de pressão, fala de Estevan e Pascal, ok? Na nossa próxima aula.